Olá, gente linda e abençoada por Deus, paz e graça. Hoje é 21 de fevereiro de 2024, quarta-feira. Estava aqui novamente para uma meditação e nessa meditação nós realizarmos uma reflexão sobre uma mensagem do Evangelho. Tudo é Evangelho porque tudo é pão, tudo é alimento que vem do céu para nossos corações. E quando se fala em céu, é algo imensurável, indecifrável para nós pequenos mortais, mas entendemos a essência divina no composto espiritual, nós nos espiritualizarmos um pouco mais, para assim nós entendermos toda essa essência, dessa pureza, dessa justiça, dessa verdade, dessa luz e desse amor que vem do trono da glória de Deus para os nossos corações, aquele que não existe, mas é, e se materializa nas pessoas pelas ações, pela percepção, pelo entendimento, pela renovação e por ter essa experiência divina com as outras pessoas, exalando esse bom perfume da essência de Deus para com o próximo. Por isso que Deus não faz essa. Como é que tu vai explicar Deus? Tu fez quantas faculdades de teologia? Estudou também para teologia, antropologia, toda a ciência. E cada vez que você fez um estudo dentro do campo da ciência, mais você provou para você mesmo, se você é incrédulo, começou a crer. A ciência mostrou verdadeiramente que tudo aquilo que está escrito, está revelado, aconteceu. E outras coisas que você tem dúvida que ainda não aconteceram, vão de acontecer. Daí no campo espiritual, que também se materializará no cumprimento daquilo que vem na parte do Espírito de Deus. E como Deus, na sua graça, misericórdia e amor, apresentando Jesus como homem Deus na terra, para que nós entendêssemos Deus na pessoa de Jesus e assim entendendo as outras pessoas hoje, Deus nas pessoas, tendo esse amor, essa deferência, esse respeito, para com esforço vivermos em harmonia, porque o céu a gente já faz aqui um pedaço dele, se nós almejamos o céu, que é o paraíso, o reino eterno. E se você ignora isso e acha que está tudo bem fazer qualquer bobagem, maltratar, enganar, mentir, ser corrupto ou compactuar com a corrupção, com as mentiras ou com os mentirosos, se você não crê no depois, você pode estar já fazendo um pedacinho do inferno aqui para você e para as outras pessoas, porque tudo isso é fruto da maldade. Quem vive na mentira, na corrupção, na ilicitude, no engano, na roubalheira, nas falcatruas, isso não provém da luz, provém das trevas. E nós vivemos de escolhas. E você até então tem a liberdade de escolher o caminho que quer seguir. Mas voltando na essência da mensagem sobre Deus não fazendo acepções de pessoas e nunca fez acepções de pessoas. Tem vários relatos, mas eu vou só mencionar 3 ocasiões. Uma que Davi estava pastoreando ovelhas
e os seus irmãos passando por Samuel na casa de seu pai Jessé. Samuel veio ungir um escolhido de Jessé para ser rei, e ele estava olhando por aparência aqueles que eram mais fortes, aqueles que estavam preparados para a guerra, para colocá-lo sobre o reinado de Israel, sendo que Saul ainda estava vivo. Mas houve algo na vida de Saul, muitas das coisas decepcionaram, não somente o povo, mas também aquilo que Deus espera. Mas é uma coisa nós conjecturarmos sobre Deus ficou triste, Deus ficou magoado, nós ficamos tristes, nós ficamos magoados, nós apostamos em alguém nos decepciona. Deus sabe de tudo, antes das coisas acontecerem. Então é necessário que as coisas aconteçam para que isso sirva de lição para nós e para que a gente não erre da mesma forma que outros erraram. E se nós estamos errando, não errar de novo naquilo que já erramos. E servir de lição para nós e para outros. E ter um testemunho de vida na nossa caminhada e nos fortalecer com as nossas quedas, para nos tornar mais forte e com mais sabedoria. Passou todos, e Deus no coração de Samuel falava, não é esse, não é esse, não é esse. E daí, não tem mais nenhum? Tem um no campo que está pastoreando ovelhas, chame ele, enquanto ele não chegar nós não vamos sentar. E não vamos comer enquanto ele não chegar. Então mandaram chamar Davi. Davi veio, era jovem, de aparência bonita, 17 para 18 anos. É esse mesmo. Foi derramado o azeite sobre ele. Desde aquele momento o Espírito de Deus apossou-se de Davi, e o Espírito de Deus perturbou a vida de Saul. Como assim o Espírito de Deus perturbou a vida de Saul? Não. Saul já estava perturbado e deu espaço para o espírito do mal habitar nele. Ele se afastou da luz e começou a caminhar no caminho das trevas. Simples assim. E ele se perturbava porque na consciência dele ele sabia que estava fazendo errado, mas permanecia no erro. Não voltou e não entendeu. Aí que Samuel entendeu que Deus não faz acepção de pessoas, porque ele estava escolhendo pela aparência. Assim como já Saul, pela aparência, era um que se destacava entre todos os outros, né? Que se destacava da tribo de Benjamim e das demais tribos. O ombro de Saul saía sobre os demais, ou seja, ele era um homem alto, segundo o relato bíblico. E Samuel estava no mesmo entendimento ainda. Quando ele percebe que não é por aí, ele entendeu que Deus não faz exceção de pessoas. 1 Samuel capítulo 16. Busque lá e leia. Na sequência nós temos em João 8 a mulher que foi pega em flagrante adultério. Segundo a lei mosaica, quem fosse pego dessa natureza, fazendo fornicação, adulterando, enganando, a morte condenatória era por apedrejamento. E os que pegaram ela já trouxeram ela para a praça, né? Jesus escrevia no chão alguma coisa que ninguém sabe o que ele escrevia. Ele escrevia alguma coisa, desenhando alguma coisa, escrevendo alguma coisa. E eles chegaram para pegar Jesus sobre uma condenação que eles queriam também usar aquele momento para pegar Jesus num mandato de condenação, condenatório. Que Jesus pegasse uma pedra e jogasse, né, para matar aquela mulher, conforme a lei de Moisés dizia. E eles trouxeram isso para Jesus. Como é que diz a lei de Moisés sobre o fato que nós pegamos em flagrante adultério essa mulher e a trouxemos? Como é que é? Vamos fazer o quê?
Jesus disse para eles todos com as pedras em mãos. Ora, as pedras, todos eles estavam com as pedras nas mãos já para jogar na mulher, com vontade, sede de justiça. Que sede de justiça? Isso é ódio, isso é maldade, isso é gostar de ver sangue derramado. Achando que estava fazendo bem no seu entendimento, porque a lei dizia isso. Era o momento da geografia deles no espaço que eles estavam vivendo. Mas Jesus, o Eu Sou, o Eterno, estava ali e disse para eles: quem não tiver nenhum pecado, que jogue a primeira pedra. E foi saindo de um por um, não ficou ninguém. Foram largando das pedras e foram embora. Só ficou a mulher. E Jesus perguntou: onde é que estão os teus acusadores? E ela disse: olha, foram todos embora, então você também pode ir embora, vá em paz e não peques mais. Recomendação de Jesus, ok? Só que eu vou abrir um parênteses aqui para vocês entenderem que os homens fizeram acepção. Os homens só pegaram a mulher e não trouxeram o homem junto, porque se ela adulterava com outro homem. Então os dois estavam adulterando. E eles trouxeram somente a mulher para que fosse apedrejado. Mas Jesus não fez, não faz e nunca fará acepção de pessoas. Que é para um, é para todos. E o perdão estava encobrindo aquela mulher, que fosse quantos pecados ela tivesse. Ela estava recebendo uma multidão de bênçãos sobre uma multidão de pecados. Jesus estava abraçando ela, porque não há acepção de pessoas. O pecado se redimiu em Cristo, se encolheu em Cristo, foi derrotado por Cristo na cruz e ali na presença de Jesus, ainda Deus homem, não ressurreto, não tinha passado pelo Calvário, mas já estava a caminho do Gólgota e dando exemplo de vida, de verdade e de justiça verdadeira no princípio do amor. Outra parte que nos lembra é Atos 10, quando Pedro tem um sonho. Ele está na casa de Simão Curtidor e lá tem um sonho, uma revelação que descia do terraço onde ele estava dormindo uma toalha cheia de animais imundos, quadrúpedes, répteis e porcos. Carne de porco, para judeu é abominação. E uma voz que vinha quando abria aquela toalha na presença dele: Pedro, mata e come. Ele diz: não faço isso, é imundo. 3 vezes, até que a toalha se recolheu. Aí ele se acordou, e lá na casa de Cornélio, alguém teve um sonho que era para ir na casa de Simão Curtidor, que lá tinha um homem que deveria ir na casa de Cornélio para orar por eles e falar alguma mensagem. E na hora que Pedro se acorda, alguém bate na porta embaixo e alguém traz a informação que queriam falar com ele da casa de Cornélio. E esses eram pagãos, eles não eram judeus, provavelmente gregos. Cornélio é um nome grego. E Pedro desce e já dá o discernimento para ele que quando ele disse que era para comer aquilo e ele não comia segundo a lei, alguém vem que não é da linhagem, quer falar com ele que ele vá na casa deles. E ele vai. Aí chegando lá, né, no tempo de algumas horas de caminhada, chegando lá, Cornélio pergunta: o que tu tem para nos dizer? Daí ele começa a discorrer, desde Moisés até chegar aquele momento, passando por Jesus, a ressurreição, e a vida dele também como testemunho, e dos outros apóstolos. E eles ficam cheios do Espírito Santo com essa mensagem. E Jesus, e Pedro admirado com isso, disse: agora eu vejo que Deus não faz acepção de pessoas. Como é que nós vamos poder negar o batismo, as águas, se esses já receberam o Espírito Santo?
Toda a família de Cornélios e todos os empregados reconheceram as suas misérias, suas culpas, se renderam à mensagem de Pedro. Pela ação do Espírito Santo houve conversão. E Pedro também entendeu que Deus não fez, não faz, nunca fará acepção de pessoas, porque Pedro era um cara que era brabo, né? Ele era um cara que trazia dentro da lei mosaica que a pessoa que depois, mesmo que velha que fosse, se entendesse a mensagem, tinha que ser circuncidado o prepúcio no seu órgão, conforme a lei mosaica dizia, mas isso era no 8º dia, o homem, né? E ali homens grandes, velhos, já tinham que cortar o prepúcio para dizer que estavam convertidos, os prosélitos. Agora fazia parte da linhagem dos judeus também, judaísmo, para mostrar que eles também tinham se convertido. E Paulo, quando vem, o pregador dos pagões, depois tem um encontro com Pedro, está relatado no livro na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, que ele resistiu Pedro na cara quando ele quis fazer essa acepção junto com outros, que até Barnabé quase foi atrás de Pedro naquela ocasião, querendo se afastar daqueles que não eram judeus, no momento que os outros apóstolos e Paulo chega numa reunião. E Paulo resistiu na cara. Como é que tu quer que ele seja como igual a você, se você que está com eles não se comporta igual a eles? Que negócio é esse? E aí houve uma discussão e Pedro daí foi à busca da casa de Israel e Paulo para fora buscando os pagões, falando da mensagem. Era um propósito, mas Pedro, tipo, lá na frente, entende. Quando ele vai na casa de Cornélios, demorou um pouco, mas ele entendeu que Deus não faz acepções de pessoas. Então, dentro desses textos que eu mencionei, os evangelhos, que também lá do Antigo Testamento, que também é uma graça, né? Porque Jesus sempre foi. E essa graça reveladora para nós observarmos sobre questão de costume, né? Sobre questão de hábitos, tradição. Deus é Deus, os homens são homens, e por ser homens eles fazem acepção de pessoas, eles impõem costumes e culturas e hábitos que são tradições de povos dentro de uma geografia, dentro de uma região, pelo sistema da temperatura, do calor, conforme as necessidades daquilo que a terra propõe para alimentar eles, os hábitos alimentares, os costumes culturais das músicas e também a questão das vestes, relacionado com a geografia, relacionado com o antropoformismo, com a antropologia, aonde essas pessoas têm as suas raízes e trazem as raízes dos antepassados pelo costume, o hábito, a tradição de cada um, que chega a ser um momento existencial. E quando algumas pessoas se encontram com essas que são diferentes nos hábitos e nas culturas, acham que as pessoas têm que ser igual a elas, comer o que elas comem, beber o que elas bebem, se vestir como elas se vestem, ter os mesmos gostos, porque eles são assim aqui e acham que os outros têm que ser assim porque eles também são. Deus não olha para isto, vocês não entenderam ainda que você tem que ter a liberdade em Jesus, por Cristo, através do Espírito Santo, delimitado por esse Espírito Santo que nos diz o que é certo e o que é errado, baseado naquilo que nós chamamos de pecado. E o pecado é mentir, roubar, matar, idolatrar coisas que não são divinas, né, que não são espirituais, reverenciar o pecado, amar as trevas e compactuar com o erro, com as falcatruas, ser um usurpador, um blasfemo, prostituir-se nesse mundo carnal e diversas formas de erros e
coisas que se fazem às escondidas e que será pregado e anunciado sobre os telhados. Então a verdade é da luz, o amor é a essência, contra isso não há lei. E essa liberdade que nós temos é condicionada pela graça do Espírito Santo que nós temos, e não é para dar ocasião ao pecado, simplesmente não oprimir ninguém, porque Deus carrasco esse que vocês estão anunciando, que Deus carrasco, que Deus terrível, que te vai te colocar no inferno porque você come isso, bebe aquilo. O homem não pode ser dominado pelas coisas, mas ter o domínio próprio sobre as coisas, sobre tudo aquilo que ele tem ao seu alcance, ele ter a percepção, o entendimento, filtrar e entender que existe um momento para tudo, a ocasião, e tudo que se faça para a honra e glória daquele que te chamou e te chama pelo nome. Não fica colocando jugo sobre os outros, cargas pesadas que você não levanta nem com o dedo. Seria um fariseísmo hipócrita, né? No meio desse planeta chamado Terra. Então, a conversão é diária, é constante, e baseado no entendimento, porque muitas pessoas estão amarradas ainda, lá atrás ainda, e não vieram estar com Cristo e Jesus, porque estão seguindo doutrinas humanas que te colocam dentro de um grupo que, por estarem diferentes relacionado à estética, acha que aqueles que não estão iguais na estética estão errados e estão no pecado, estão na imundícia. Olham pela aparência, julgam pela aparência e não olham o coração. Porque quem consegue ver o coração é porque já está com a essência divina no seu ser, que é a parte espiritual, e consegue perceber e entender a essência que vem da pessoa pelos frutos que ela produz na sua caminhada. É muito simples de entender. Então nada de reteté, nada de misticismo religioso, nada de paganismo, nada de promessa que você não possa cumprir. E não coloque cargas pesadas nos outros, porque a porta é estreita, mas você quer estreitar mais ainda a porta porque você acha que só o céu é para você. E esse céu imaginário que você criou na cabeça também, que você às vezes está fazendo um inferninho aqui e está separando pessoas como se você fosse o separador de pessoas. Esse vai, esse não vai. Pelo simples entendimento pequeno que você possui de classificação. É abominável isso, quando nós depois entendemos que Deus não faz acepção de pessoas. Ele ama o pecador, mas abomina o pecado. E o que é pecado? Aquilo que a tua própria consciência diz que tu está fazendo errado, enquanto a luz da verdade está sobre aquilo que é amor, justiça, transformação, libertação, curas, de tudo aquilo que se apega às ilicitudes, aos erros e aos enganos. E você pode ter essa consciência baseado no sopro do Espírito que vem no teu coração e te limpa de toda a imundície que existe. Como um terreno sujo, foi limpado, foi cercado e colocado uma torre de vigia, né? E não é torre de vigia aí de um tipo de religiosidade, não. É uma torre de vigia onde o sentinela fica cuidando e diz: essa propriedade é minha, ninguém toca nela, que é você. Você foi limpo pela palavra. Limpo pela palavra. E mais limpo pela palavra, você vai produzir mais frutos. E produzindo os frutos do Espírito. Aonde você for, aonde você estiver e com quem você estiver. Com a sabiá lá do outro lado, vamos ver se eu consigo pegar a água. Já vou. Não, tá lá. Vamos ver. Aproximar. Subindo lá. Eu estou em paz e você está? Que bom que você continue em paz. Se não está, busque ela e se agarre com ela, porque ela vem de Deus.
Shalom.